Seja muito bem-vindo ao canal Gol Olímpico. Vamos falar um pouco aí sobre a seleção brasileira, né? A seleção brasileira que enfrentou o Equador na última sexta-feira, ganhou de 1-0, gol do Rodrigo, no chute de fora da área, que a bola desvia no zagueiro, entra no cantinho. Assim, não vou falar da análise do jogo, né? O jogo já aconteceu há alguns dias, mas eu vou dar algumas opiniões em relação ao que eu estou enxergando nessa seleção, né? Eu acho que tem aí pelo menos um ponto que a gente precisa tocar, que é muito importante, que é em relação ao Dorival e o centroavante, né? O Dorival claramente tem um problema para a questão de centroavância para a equipe da seleção brasileira. Ele convocou o Pedro se machucou, né? Beleza. Tem o Endrick e ele trouxe o João Pedro. E mesmo trazendo mais um centroavante, né? Que ele poderia ter optado por trazer outra pessoa para a posição do Pedro, ele trouxe um centroavante de ofício. Só que aí quando você chega no jogo, ele não coloca nenhum dos centroavantes para entrar no jogo, né? O Endrick não sai como titular, ele mais uma vez coloca o Rodrigo naquela posição onde para mim o Rodrigo ele acaba rendendo menos, ele acaba sendo menos participativo no jogo. Isso também cria um problema para a seleção brasileira, que é em relação à marcação ficar mais fácil para os jogadores das pontas, né? Porque assim, você tem o Luiz Henrique de um lado e você tem o Vini Júnior do outro lado. Eles sabem que esses jogadores têm características muito fortes de um contra um. Então o que o jogador faz? Se você não tem um jogador ali, um centroavante ou um jogador que vai entrar na área para ocupar aquele espaço, você acaba optando por usar o segundo. O Equador jogou com a linha de 5, né? Então você usava os zagueiros das pontas para fazer a cobertura do lateral. Então, isso dificultava muito o 1 contra 1 dos jogadores da seleção brasileira, né? E aí você tem o Rodrigo que ele acaba saindo um pouco mais da área e no final das contas nem Paquetá nem o Bruno Guimarães, que foram os dois meias que jogaram um pouquinho mais à frente, muito menos o André, né, que também não tem muitas essas características, entravam na área quando o Rodrigo saía de lá. Então você tem esse primeiro problema, né? Você, ao colocar o Rodrigo, você perde o Rodrigo numa posição que ele acostuma funcionar muito bem no Real Madrid, que é esse jogador que faz a transição com a bola em velocidade e que se movimenta muito, né? Fica muito livre para se aproximar dos jogadores, tanto para armar a jogada quanto para fazer triangulações. Então você tem esse primeiro detalhe. E aí você opta por não ter um centroavante, você opta por não usar um centroavante em nenhum momento num jogo onde você está jogando em casa e está precisando de uma vitória que convença a torcida, né? Que a torcida vem muito ressabiada e muito desconfiada do que aconteceu na Copa América. E com razão, porque a seleção brasileira na Copa América foi uma situação muito complicada, né? Assim, jogos muito abaixo e principalmente pouca mudança de estilo de jogo e um jogo muito burocrático. O jogo do Brasil é muito burocrático. E isso não mudou em relação ao jogo contra o Equador. Foi mais um jogo burocrático onde o Brasil parecia literalmente que você estava jogando. O Brasil parecia uma equipe da Série A que tá jogando ali para não perder. Então 1-0 é muito importante. Só que a gente sabe que na seleção brasileira não funciona isso. A seleção brasileira, por muito tempo, você tem aquela questão de não vale a pena só ganhar. Você tem que mostrar um futebol que encante até certo ponto, né? Obviamente que a vitória é muito importante, o resultado é muito importante, só que se você colocar a seleção brasileira como uma equipe que vai jogar totalmente retraída lá, esperando uma bola e se defendendo com 10 jogadores, não é o perfil da seleção brasileira. Então você tem esse primeiro detalhe que incomoda o torcedor em geral, né? Tanto que a torcida vaiou mesmo com a vitória. E aí você tem essa situação de estar jogando em casa, ter um centroavante que, querendo ou não, ele é aclamado, né? Assim, ele é visto como um jogador de um potencial muito grande, que é o Endrick. E você não colocar esse jogador em nenhum momento, não faz sentido. Então para que você leva um jogador como o Endrick se você não pretende usar? E aí você pode falar assim, pô,
tem a questão da idade. Ele optou por usar o Estevão. Fez certo em usar o Estevão, mas ele optou por usar o Estevão, que é mais novo do que o Endrick. Então a questão não é só a questão da idade. Você tem a questão aí de ser um estilo de jogo que talvez... um estilo de jogo que o Endrick tenha, que talvez não agrade o Dorival, e o Dorival não pretende usar. Só que tá chamando porque a massa, né, a torcida e a imprensa meio que está forçando o Endrick a ser convocado. A minha impressão é que é isso que está acontecendo. O Dorival não quer usar o Endrick, o Dorival não pretende utilizar o Endrick, e ele tá convocando meio que porque tá sendo empurrado para ele. Então, ele vai levar, mas não vai colocar para jogar. Ou muitas notícias que saíram hoje falam sobre a possibilidade do Endrick jogar como titular no Paraguai. Aí não faz muito sentido você levar o Endrick num jogo pro Paraguai, onde tem de ser um jogo mais pegado, mais mordido, e você utilizar o Endrick lá, mas não utilizar o Endrick aqui. Então, assim, você utilizar um jogador como o Endrick fora de casa, mas não utilizar dentro de casa, isso começando como titular, se isso acontecer, não faz muito sentido, né? Então tem essa questão da centroavance, e a gente pode até aprofundar um pouco mais, que é como a lógica do Dorival é uma lógica meio estranha, né? Porque, assim, o primeiro centroavante do Dorival na Copa América era o Endrick, certo? O segundo centroavante era o Evanilson. O Evanilson não jogou na Copa América. O Evanilson não entrou na Copa América em nenhum momento. E aí, então você não testou esse jogador. Só que mesmo sem testar, você descarta esse jogador. Então fica questionado, assim, fica a questão de perguntar: por que ele levou o Evanilson para a Copa América? Porque até naquele momento o Pedro não estava machucado e o Pedro já vinha em uma ótima fase no Flamengo. Então, assim, você levou o Evanilson porque você acreditava que o Evanilson era o seu centroavante reserva. Você não utilizou o Evanilson em nenhum momento. E aí você descarta esse jogador, e aí depois você leva o Pedro, que já vivia uma boa fase, mas você optou por não levar ele para a Copa América. E aí quando o Pedro machuca, teoricamente o seu pensamento ele vai convocar o centroavante que ele levou da outra vez, que era o Evanilson. Como o Evanilson passou de segunda a terceira opção. Não, a terceira opção dele foi o João Pedro, que ele não tinha convocado. E aí a quarta opção, será que é o Evanilson? Então, assim, fica essa questão de que por que ele convocou o Evanilson para a Copa América, se claramente não é um jogador que ele queria ter como um jogador de seleção. Então tem esse detalhe também que a gente tem que ficar atento, porque assim, aí você abre margens para questionamentos sobre esquemas com empresários. Porque se você leva um jogador sem motivo algum, não utiliza ele em nenhum momento, e quando você tem uma nova chance de convocar, você também não convoca, qual é a questão aí em relação a você ter trazido esse cara pela primeira vez? Então fica essa questão do centroavante aí pra gente prestar atenção. Além disso, você tem a questão também de eu achar que o Paquetá, pra mim ele fez mais uma partida apagada, né? Eu acho que o Paquetá meio que já tá há um tempo meio que com um nome para poder jogar como titular na seleção brasileira. Eu acho que você poderia até levar o Paquetá, mas não como titular, porque a fase dele não é jogador de titular. Então, assim, tem muito jogador ali que tá jogando mais pelo nome do que pelo que realmente está entregando no futebol pela seleção brasileira. Outro nome que para mim poderia ter sido facilmente colocado na reserva ou não nem sido convocado é o caso do Danilo da Juventus. Porque assim, o Danilo é um cara que ofensivamente ele não apresenta um futebol acima dos outros jogadores que a seleção poderia convocar, né? Então, assim, eu particularmente creio que a dupla de jogadores que eu convocaria para a seleção brasileira no momento seria o William do Cruzeiro e o Ian Couto. Beleza, o Ian Couto se machucou, então o William do Cruzeiro para mim poderia passar até um pouco na frente aí do Danilo para jogar nessa seleção, porque o William é um cara que ofensivamente te entrega uma ajuda para criar jogada, assistência, cruzamento, bate muito bem na bola, e é um jogador que defensivamente não deixa a desejar. Só que aí você leva o Danilo, que é um jogador que ofensivamente pouco agrega,
E defensivamente é um jogador que a gente tem bom, mas assim, fica nulo porque você fica sempre com um jogador ali na ponta direita que pouco, na lateral direita que pouco ajuda a equipe do meio de campo para frente. Então você tem esse problema com o Danilo. E o Danilo, 3 chances que ele teve de fazer um cruzamento na área, ele conseguiu errar as 3. Então assim, é um jogador que você pouco tem criado e pouco tem ajudado a seleção brasileira. E aí você pode falar assim, pô, é um recorte do momento. Pra mim, eu vou até um pouco mais além, assim. O Danilo é um jogador que tá na seleção aí brasileira há algum tempo, só que em todos os momentos que você precisou dele, ele estava ou contundido ou voltando de contusão. Todos os momentos assim cruciais nas Copas do Mundo, em outros torneios, ele estava machucado. Então eu acho que a fase dele na seleção brasileira já passou. Eu acho que você pode sim abrir mão do Danilo para trazer um jogador mais novo, testar e ver o que você consegue fazer. Em muitos casos, eu acho que poderia abrir a mão do Danilo até para jogar num sistema de 3 zagueiros. Assim, você usa um ponta pela direita ali que seja um jogador mais ofensivo. Você pode usar o Guilherme Arana na ponta ali como um ala pela esquerda, né, junto com o Vini Júnior, porque é um jogador que ofensivamente ele também funciona melhor do que defensivamente. Então assim, você tem esse detalhe de você ter mecanismo de jogar. E o Danilo, há muito tempo na Juventus, ele joga como zagueiro, né? Ele não joga como um lateral. Então tem esse detalhe também, assim. Para mim, a seleção brasileira precisa começar a abrir mão de alguns nomes que estão literalmente ali só pelo nome. Então você tem que começar a dar oportunidade para outros jogadores e principalmente tirar essa vaga cativa que esses jogadores têm. Né? Então, Paquetá talvez esteja no momento de esquentar um pouco em um banco. O Danilo talvez esteja no momento ali que ele pode ficar um pouco no banco. Então você. E até assim, por que não, né? O Vini Júnior não vem jogando bem. Então, se ele não vem jogando bem, talvez não seja o momento de preservar ele um pouquinho e colocar ele ali um pouco no banco? Talvez sim, entendeu? Eu acho que o Vini Júnior ele acaba sendo mais prejudicado pelo sistema de jogo e pelo que o Dorival acredita que seja funcional para a seleção brasileira do que qualquer outra coisa, tá? Eu acho que assim, o caso do Vini Júnior é um caso que a gente tem que olhar com cuidado, porque eu acho que o sistema não ajuda ele, ele tá tentando fazer um pouco do jogo do que ele faz no Real Madrid, só que no Real Madrid os outros jogadores são tão participativos num momento como ataque que ele tem essa oportunidade do 1 contra 1. Na seleção brasileira acaba sendo um pouco diferente, porque assim, você tem muitos jogadores que ofensivamente pouco participam, então ali uma linha de 5, 6 jogadores na defesa do adversário, eles vão ter que marcar 4 jogadores brasileiros, entendeu? Então, tipo assim, em muitos momentos 4, 5 jogadores, então você sempre tem como você colocar uma marcação dupla pra cima do Vini Júnior. E aí você pega assim, teoricamente contra o Paraguai, que foi a melhor partida do Brasil na Copa América, que aí você também tem muito da dinâmica do jogo, né, do que aconteceu no jogo para esse jogo ser fácil e que o Vini Júnior jogou tão bem, mas eu acho que o principal diferencial daquele jogo era a aproximação entre os jogadores da seleção brasileira, o que não acontece em nenhum momento nessa seleção do Dorival. Você afasta os jogadores e tenta contar com a individualidade de cada um para ver se alguma coisa sai dali. E é muito pouco, é muito pouco. Eu acho que para um técnico que tá indo aí pro seu 10º jogo, já era o momento da gente ver uma cara. Claramente a gente não tem uma cara dessa seleção. Você percebe que ele tem alguns jogadores ali que são de confiança, mas não significa que esses jogadores vão ser aqueles que vão entregar o melhor para a seleção brasileira no momento. Eu ainda questiono aí sobre a questão do Matheus Pereira não ter sido convocado. Eu acho que ele poderia ser esse jogador a ser convocado e poderia ser um jogador que ia apresentar alguma coisa diferente ali no meio de campo. Eu acho que na lista de prioridades, antes do Lucas, eu acho que vinha o Matheus Pereira. O Lucas faz uma ótima temporada pelo São Paulo, é um jogador muito importante pelo São Paulo, mas ele não está jogando a mesma coisa que o Matheus Pereira está jogando no Cruzeiro, tá? Esse é o primeiro ponto. Então assim, eu acho que você tem esse detalhe de priorizar quem está jogando. Futebol é muito da questão do momento. A confiança do jogador, quando ele está num momento bom para ele tomar uma decisão, é totalmente diferente da confiança do jogador onde ele não está no momento tão bom. E aí entra o caso do Paquetá, que não está no melhor momento dele e viveu muitos problemas aí nos últimos meses. Então você tem
toda essa questão de você tentar entender como essa seleção vai funcionar com os jogadores que estão no melhor momento, tá? Sobre centroavante ali, eu acho que o Dorival poderia ter convocado, por exemplo, o Igor Jesus do Botafogo, porque é um jogador que a característica dele acaba sendo um pouco mais parecida com a do Pedro, de questão de proteção de bola, e é um jogador também muito veloz, né? E vem jogando bem, assim, vem jogando bem pelo Botafogo nos últimos meses aí, vem jogando bem. Né? Então, assim, eu acho que era um jogador que poderia ter sido convocado pelo momento. E aí você utiliza o quê? O entrosamento que você tem entre o Luiz Henrique e o Igor Jesus, você utiliza esse entrosamento, porque você consegue ir quebrando, como a seleção brasileira acaba sendo uma questão de pouco tempo para treinar, para poder se apresentar para o jogo, você acaba precisando menos tempo para entrosar esses jogadores. Pô, você usa o Vini Júnior e o Rodrigo, que já estão acostumados. Você usa o Luiz Henrique e o Igor Jesus, que já estão acostumados. Já que claramente a questão do Endrick ser titular na seleção do Dorival é uma questão que vai levar um pouco mais de tempo, né? Teoricamente, o Endrick seria esse titular. Mas se ele não quer contar, ele quer um jogador mais parecido com o modelo do Pedro, o Igor Jesus tem mais esse perfil até do que o João Pedro. Tá? Então assim, aí você aproveita os entrosamentos para a questão do treino, e aí você consegue ajeitar menos coisa do que você precisaria ajeitar se você colocasse vários jogadores que não estão acostumados a jogar junto. Eu acho que tem esse detalhe assim. Eu acho que a questão do Rodrigo vir para o meio de campo para jogar ali no lugar do Paquetá, por exemplo, é uma questão que é extremamente necessária. Eu acho que o Rodrigo, olhando esse jogo de frente, faz muita diferença para ele, e ele consegue criar um jogo melhor dessa maneira. O Paquetá não vem em boa fase. Eu acho que, assim, das surpresas ali dessa partida, eu acho que a que mais agradou em geral foi o André, né? Eu até questionei depois, numa live que eu tava fazendo sobre a questão do André não estar no melhor momento dele, né? Depois da contusão, ele ainda não tinha recuperado o melhor momento dele, mas entrou e jogou e fez a sua parte, né? Ele acaba sendo muito importante porque, por exemplo, diferente do João Gomes, ele tem uma característica de armar a jogada muito melhor que a do João Gomes. Então, quando ele pega a bola, o pensamento dele não é só de dar um passo pro lado e se livrar da bola, como o João Gomes faz em muito momento. Ele tem a característica de tentar evoluir o jogo muito do que ele conseguiu ali quando foi treinado pelo Diniz, né? Então, ele tem essa capacidade de vir buscar a bola no pé do zagueiro, conseguir evoluir com o jogo. E aí você tira 100% dessa responsabilidade do Bruno Guimarães, por exemplo, que o que aconteceu na Copa América era que as seleções adversárias já sabiam que a bola ia sair do pé do Bruno Guimarães. Então eles não precisavam marcar o João Gomes. Meio que eles deixavam o João Gomes avulso ali e marcavam o Bruno Guimarães e dificultava o Brasil de fazer essa transição. Então você tem esse detalhe também. E aí alguma coisa que a gente precisa ver é a questão também dos jogadores participarem mais no momento ofensivo, né? Fica claro que o Dorival, ele quer preencher a seleção brasileira de uma forma posicional o tempo todo, mas aí você fica num jogo muito engessado e pouco dinâmico, e aí fica um jogo bastante moroso e que pouca coisa evolui, e claramente contra o Equador foi isso. E aí assim, também tem o detalhe de você deixar o jogo ficar tão lento que você começa a ver que o adversário começa a perceber que você não vai atacar ele, então ele resolve te atacar. Então tem esse detalhe assim. Então desse jogo aí, basicamente foi isso que eu enxerguei. Teoricamente a equipe do Paraguai é uma equipe inferior a essa equipe do Equador, então o Brasil deve ter menos dificuldades, mesmo jogando fora de casa. Mas se vier de mais uma apresentação ruim, né, você começa a colocar em xeque todo o trabalho. É óbvio que isso pode não significar nada, o importante é a vitória, e você pode levar a seleção para a Copa do Mundo, igual em outros momentos que não era o melhor momento da seleção, mas a seleção conseguiu chegar longe. Mas a questão é que, assim, na perspectiva, mesmo diferente de outros momentos, né, que você tinha alguns jogadores que mesmo em momentos onde a seleção não ia tão bem, você tinha a perspectiva que esses jogadores tinham a capacidade
de desequilibrar e fazer um jogo muito bom, hoje a situação é um pouco diferente. A situação é que essa equipe não está no melhor momento e o jogo não tem fluído a ponto de, os jogadores não têm jogado de uma maneira que você fala assim, não, esses jogadores podem decidir o jogo a qualquer momento, né? E aí você tem todo o questionamento de você falar assim, quando o Neymar volta, a importância que o Neymar tem para essa seleção, e aí tem a questão para mim que é muito primordial, né? Você trazer o Neymar para essa seleção agora, você só reforça tudo o que está acontecendo, tudo que foi comentado sobre a questão da dependência do Neymar. Porque assim, uma coisa é você entrar, por exemplo, se você tivesse achado um sistema onde o Neymar seria um jogador para acrescentar nessa equipe e fazer essa equipe dar um passo à frente e evoluir, do que você trazer o Neymar agora simplesmente como uma salvação de todos os problemas. Aí você fala assim, ou o Neymar resolve, ou não tem nada nessa seleção, nada de melhor vai poder aparecer. Então, uma coisa é o Neymar potencializando um sistema que já funciona, o que ele fazia em muitos momentos na seleção do Tite, e outra coisa é você trazer o Neymar simplesmente para salvar e falar assim, se não for o Neymar a gente não consegue. Então você tem esse detalhe também que é um problema muito sério. Muito sério, porque é difícil de imaginar, né? Mas a gente tá ali há 2 anos da próxima Copa e basicamente você vê a seleção brasileira, depois de 2 anos, pouco evoluiu em relação à última Copa do Mundo, né? Então fica meio assustador imaginar onde você pode ou não chegar com essa seleção. Eu não acho que é um problema de nomes, eu acho que é mais um problema de questão de conteúdo e do que você faz com as peças que você tem, tá? E também disso, né, de você abrir mão de alguns jogadores que já prestaram o seu serviço na seleção brasileira, mas infelizmente eu acho que os momentos deles já passou. E também de você tentar criar uma dinâmica diferente, né? Eu acho que essa seleção brasileira com um modelo de 3 zagueiros, é que as pessoas acham, tem aquela ligação de que modelo de 3 zagueiros é um modelo defensivo. Não necessariamente, né? Você pode montar um modelo a partir de uma linha de 3 zagueiros, e ainda mais aproveitando que hoje a seleção brasileira tem, não só a seleção brasileira, mas que tem muitos jogadores, muitos zagueiros bons espalhados pelo futebol, tanto brasileiro quanto mundial, e que você pode convocar esses jogadores e tentar adaptar esses melhores jogadores para uma formação de 3 zagueiros, né? Então essa é basicamente a minha opinião, né? Se você discorda, deixa aí nos comentários se você acha, o que você acredita que a seleção brasileira também tem que mudar, o que ela precisa melhorar para poder, quem sabe, criar um modelo de jogo assim interessante, né? E ver o que essa seleção, onde essa seleção pode chegar, né? Você acredita que a seleção brasileira pode chegar longe na Copa? Você não acredita? Deixa nos comentários aí também. Se inscreve no canal para você não perder nada e até a próxima.